Leões de guerra e cordeiros do lar, rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo. Deus vult! Houve um tempo em que os cavaleiros templários eram reverenciados por toda a Europa por sua ferocidade, riqueza e poder como ordem militar. Guerreiros de Cristo não tinham medo da morte. Era um pesadelo encarnado dos muçulmanos. Entretanto, a trajetória dos templários foi rapidamente destruída e a ordem devastada. Foi um movimento histórico marcado pela espionagem, conspiração e tortura. Olá, meus amigos. Que bom vê-los. A história de hoje é sobre os cavaleiros mais sagrados que já existiram nessa terra. A ordem que foi criada para resguardar o caminho de Deus e proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Venham, meus amigos, aproximem-se. Hoje irei contar sobre o fim da Ordem dos Templários. Com o passar do tempo, os cavaleiros que faziam votos de pobreza, castidade, devoção e obediência, que eram devotos somente a Deus, ficaram riquíssimos e muito poderosos. Logo, a vida austera e a vontade de defender os cristãos da morte deixaram de ser as motivações principais dos templários e, consequentemente, tudo isso teria um preço. Em 22 de novembro de 1307, o Papa Clemente V emitiu a ordem, que por meio dela ele instruía os monarcas cristãos da Europa a prenderem todos os membros dessa ordem militar. Mas além da prisão, eles também deveriam ter seus bens confiscados em nome da Igreja. O Papa, na verdade, estava sendo obrigado a apoiar a campanha contra os cavaleiros iniciada por o rei Filipe IV, o Belo da França. A fortuna somada ao mistério que rondava os templários despertou a inveja de Filipe, que armou uma cilada para acabar com a ordem e confiscar os seus bens. O monarca acusou os templários de sodomia e heresia. O rei também alegou que a ordem cultuava um demônio de 3 cabeças, chamado futuramente de Baphomet. Apoiado nessas falsas acusações, um plano de extermínio à ordem foi posto em prática em uma sexta-feira 13 de 1307, em todo o território francês. Uma grande motivação do monarca francês para essa perseguição era o enriquecimento dos cofres reais. Isso porque, na época, a Ordem dos Cavaleiros Templários já acumulavam bens e Filipe os tornou alvo. Os cavaleiros individualmente estavam sob voto de pobreza, mas a Ordem estava ficando fortemente enriquecida com as pilhagens no Oriente Médio e acúmulo de grande frota de navios e outras propriedades. Mesmo com a orientação do Papa, muitos monarcas não obedeceram ao pedido. Inicialmente, Eduardo II da Inglaterra não acatou a ordem. O rei não acreditou nas alegações levantadas pelo Papa, mas não resistiu muito tempo para seguir o que lhe foi instruído. As prisões, no entanto, resultaram em um terrível período de julgamento e tortura. Em Paris, estima-se que, a mando de Filipe, torturaram, queimaram e mataram mais de 150 templários contra suas supostas ações heréticas. Mas os cavaleiros, além de temidos guerreiros em terra, eram também exímios navegadores dos mares. Devido ao grande número de membros da ordem, apenas uma parte dos cavaleiros foram aprisionados e mortos.
Os cavaleiros de outras nacionalidades não foram aprisionados. Isso possibilitou-se refugiar-se em outros países. Alguns cavaleiros foram para Escócia, Suíça, Portugal e até mais distante, usando seus navios. Muitos deles mudaram seus nomes e se instalaram em outros países diferentes para evitar uma perseguição do rei e da igreja. E assim, meus senhores, chega o fim de mais uma grande história. E vocês, o que acham do desfecho da Ordem dos Cavaleiros Templários? Mereciam tal fim? Acreditam nas alegações do rei Filipe? Ou tudo isso não passou de uma conspiração monarca? Querem mais histórias aprofundadas dos Templários e seus feitos? Aproveitem que está tudo fresco na minha memória, pois eu estava lá. Deixe aí nos comentários para uma boa e velha conversa de fogueira. Não se esqueçam de se inscreverem e até a próxima.